Olá, boa tarde. Bem-vindos todo mundo, bem-vindos todos, todas, para o nosso segundo painel dessa tarde. A gente agora vai ouvir a Francesca Galli. Ela é vice-diretora para o Brasil na IIT, que é a Agência Italiana para a Promoção no Exterior e Internacionalização das Empresas Italianas. Ela vai apresentar a palestra As Ações da Itália e o Made in Italy para a Produção de Bens de Consumo. Então, agora com vocês, a Francesca. Você consegue me ouvir bem? Perfeito. Então, é um prazer para mim estar aqui hoje. Eu vou tentar falar português, espero que você entenda me bem, né? Eu sou muito emocionada, eu fico muito feliz de estar aqui na Casa Firjan. Eu agradeço muito toda a Casa Firjan, toda a organização, especialmente Osvaldo e Yasmin pelo convite, né? Pela organização. Eu queria começar minha palestra com um vídeo, então vamos ver se funciona tudo. Então, esse é um vídeo muito curto, mas acho que é muito significativo. Isso representa, né, o estilo de vida italiano. Mas estilo de vida italiano não é somente a beleza, né, a inspiração. É uma identidade cultural muito forte. É uma identidade que é conhecida e admirada pelo mundo inteiro. E hoje, o que eu queria falar nessa minha apresentação é como essa identidade se transforma em valor econômico, como ela se transforma na produção de produtos de bens de consumo, especialmente no setor da moda, do design, das indústrias culturais e criativas, e como essa identidade transforma as ações que o governo italiano atua em todo o mundo, e inclusive aqui no Brasil. Para entender tudo isso, eu queria começar com um conceito do imaginário da Itália no mundo. Então, quando você pensa na Itália, você pensa no estilo, né? Em qualidade, em beleza, ou tudo que nós acabamos de ver no vídeo, né? Então, a moda, a gastronomia, o design, as cidades históricas. Mas essa identidade não é apenas cultural. Essa influencia a percepção dos produtos italianos. Isso é verdade especialmente, né, para os produtos de bens de consumo, onde o valor simbólico é uma parte muito importante no valor do produto. Então, essa reputação de excelência, de autenticidade, ela influencia, né, a reputação da Itália, abre a porta do Made in Italy, antes do mesmo produto não chegar no mercados internacionais. Mas esse imaginário é tão forte porque existe um modelo produtivo. Esse modelo produtivo, no modelo italiano, a cultura e a economia caminham juntas. Elas não são separadas. Então, a criatividade, né, nasce de histórias nos territórios, né? E os produtos, eles carregam essa identidade cultural e também a técnica, né, a competência. E dessa cultura material se transforma em competitividade. Eu trazei dados aqui que acho bastante significativo. As indústrias culturais e criativas na Itália representam mais de 5% da economia italiana. Então, essa combinação, né, de cultura, técnica e competência que cria competitividade para nossos produtos.
Eu acho que existe uma expressão que sintetiza muito bem o que é o Made in Italy. Essa expressão se chama bello e ben fatto. Não sei se você conhece essa expressão, mas bello significa harmonia, proporção, forma. Ben fatto significa a precisão, os materiais, a qualidade, a durabilidade. Então, os produtos são bonitos porque os produtos são bem feitos. Os produtos que são bem feitos chegam bem das ideias que são bonitas, né? Então, essa combinação de substância e de estética, né, que transforma, representa, né, a força do Made in Italy. Mas o que sustenta o Made in Italy? Então, o Made in Italy se apoia em 4 pilares principais. O primeiro é a criatividade. Então, é a criatividade que vem dos territórios, né, da nossa história, nosso patrimônio cultural, e que se expressa em diferentes setores, né, na moda, no design, na editoria, no audiovisual. O segundo é o território. Depois vamos aprofundar um pouco mais, mas a Itália tem muitas comunidades diferentes que são especializadas, comunidades de empresa, de escolas de artesãos. O terceiro, o saber fare, então o saber fazer italiano, que é uma combinação entre a capacidade artesanal e a capacidade industrial. Então, essa combinação que garante a precisão e a qualidade dos produtos. Enfim, a inovação, porque a Itália, né, tem uma tradição muito antiga, mas também é uma tradição que evolve. Então, essa inovação se traduz em novos materiais, em pesquisa, né, na sustentabilidade. Então, todos esses 4 pilares são a base do Made in Italy, do nosso soft power. Esse soft power, como eu falei no início da minha fala, gera confiança. Então, os produtos, antes de chegar no mercado, têm uma percepção positiva, né, na cabeça dos consumidores. Então, essa percepção positiva facilita a internacionalização das empresas italianas. Então, é o governo, por isso que o governo italiano trabalha todo o tempo para transformar esse capital simbólico em um ativo estratégico. Não sei se você é muito familiar com a Itália, né? Mas aqui eu trazei um pouco da estrutura produtiva da Itália. Então, na Itália, existem mais de 150 distritos produtivos industriais. Ou seja, essas comunidades que eu falei, né, antes, produtivas. Então, cada distrito tem uma sua especialidade. Na Itália também existe mais de 5 milhões de empresas ativas e a maioria dessas, quase todas, são pequenas e médias empresas. E essas pequenas e médias empresas, as exportações italianas, a Itália é um país exportador, os 50% das exportações vêm dessas empresas. Então, você pode imaginar que a Itália, essa fragmentação, é uma riqueza. Ela reflete essa diversidade. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio, porque as empresas são pequenas, elas não conseguem promover no exterior a força, né, deles. Então, precisa uma coordenação. É por isso que o governo italiano desenvolve ações integradas, né, para promover essa riqueza no exterior. Agora, para ver como o governo italiano organiza, né, todas essas ações, eu queria introduzir uma parte um pouco técnica. Então, não sei se até aqui estava tudo certo? Ok, perfeito. Então, eu queria introduzir uma palavra-chave que se chama Sistema Itália, Sistema País. O Sistema Itália é um ecossistema integrado, né? Então, reúne muitos atores, instituições, que trabalham junto para promover o país no exterior, sua economia, sua cultura, suas empresas.
Nesse sistema estão muitos atores que têm um papel diferente, mais complementar. Todo esse atuam dentro da mesma estratégia. Então, os atores que fazem parte desse sistema são, o primeiro, o MAET, o Ministério das Relações Exteriores e de Cooperação Internacional. Agora eu queria agradecer ao cônsul Massimiliano Iachini, o cônsul-geral da Itália aqui no Rio, que é aqui presente hoje. A ICE é a minha agência, né, a agência que eu represento, que no exterior é conhecida também como ITA, Italian Trade Agency. CDP, SACE e Siemens, que que oferecem instrumentos financeiros e securitários às empresas italianas. A ENIT, que é uma agência governamental responsável pelo turismo. Os institutos italianos de cultura, que são fundamentais para promover a língua e a cultura italiana no mundo. Enfim, os governos regionais, ou seja, a Itália é um pouco diferente no Brasil, então tem 20 regiões que são como os estados brasileiros, né? E o sistema é todas as câmaras de comércio italianas que estão no mundo. Então, esse sistema se reúne periodicamente, anualmente, em uma mesa de coordenação estratégica que se chama Cabina di Regia per l'Internazionalizzazione. Ou seja, uma mesa estratégica onde são escolhidos coisas muito importantes, ou seja, os mercados prioritários, os setores a ser promovidos, as ações que cada instituição tem que desenvolver para a promoção do país no exterior. Então, você pode entender que acontece um planejamento que é conjunto. Esse planejamento conjunto garante uma narrativa unificada da Itália no exterior. E dentro desse guarda-chuva estratégico, o que a ITA faz parte, né? Que trabalha dia a dia, né, como um braço operacional. Então, eu expliquei que a ITA é uma agência governamental responsável por apoiar as empresas no exterior. Ela é presente em mais de 70 países, como mais de 80 escritórios no mundo. E também tem um papel de promoção da imagem da Itália. Como ela trabalha, esses são dados dos 2024, então ela investiu globalmente mais de 190 milhões de euros para realizar mais de 900 iniciativas promocionais para promover o Made in Italy no mundo. O que significa iniciativas promocionais? São participação coletiva às feiras internacionais, são missões de profissionais brasileiros que na Itália, né, para conhecer as feiras italianas que têm relevância internacional. Depois estão também ações para fazer parcerias com atores da grande distribuição do e-commerce, e também tem uma parte de formação, de Obrigada. Então, muitas coisas, né? Mas esses não são somente números, né? Eu acho que aí do sistema Itália trabalha muito para ter um impacto concreto para empresas italianas. Aqui eu trazer um número, eu acho muito interessante para você. Então, para resumir, as empresas italianas que participaram desse tipo de iniciativas promocionais, eu preciso que são gratuitas, ou tem um custo muito baixo para facilitar o acesso das empresas italianas no mercado estrangeiro, eles aumentaram as exportações, em relação às empresas que não utilizaram esses serviços, essas iniciativas. No específico, cada ano a ITA realiza um relatório sobre a economia internacional, em colaboração com o ISTAT, que é como o IBGE brasileiro, IBGE, ok, brasileiro.
Ele escolhe dois grupos de empresas que são parecidos em relação à dimensão e ao faturamento. Eles observaram que as empresas que participaram da iniciativa da ITA, né, eles aumentaram as exportações de 8,4%, enquanto as empresas que não utilizaram, eles não somente não aumentaram as exportações, mas diminuíram, a causa, né, da toda a conjuntura econômica internacional. Então, acho que por isso que o papel, né, do sistema italiano é muito importante para ajudar a apoiar as empresas italianas, considerado que a maioria são pequenas e médias empresas. No Brasil, então, nós temos escritório em todo o mundo, mas aqui no Brasil temos 2 escritórios, um em São Paulo, onde eu fico, e um no Rio de Janeiro. Nós não somente promovemos o Made in Italy, mas também apoiamos as empresas italianas que querem acessar e entrar no mercado. Então, nós oferecemos uma assistência também, né, sobre normas, regras, também informações de mercado e também identificação de parceiros locais. Mas em relação à promoção do Made in Italy, nosso escritório realizou esse ano 60 iniciativas, envolvendo mais de 200 empresas brasileiras e mais de 150 empresas italianas. Nós promovemos todos os setores, né, não somente a parte de bens de consumo. E, na verdade, eu cheguei aqui no Brasil há um ano, então é somente um ano que estou aqui no Brasil. Mas nosso escritório trabalhava mais com a parte de bem de capital, porque a Itália é um parceiro histórico nesse setor para o Brasil. Mas o que nós percebemos é que está muito potencial para trabalhar junto no setor de bens de consumo. Por quê? Porque o Brasil é um mercado que tem dimensões. Então, é um país que tem mais de 200 milhões, né, de pessoas, que resume que tem uma riqueza cultural muito ampla, né? Também o Brasil tem uma afinidade cultural com a Itália, tem mais de 30 milhões de italodescendentes aqui no Brasil. E, enfim, o Brasil tem uma força criativa enorme. Então, nosso escritório nesse ano trabalhou muito nesses setores, em particular no setor das modas. Nós seguimos 2 direções. Nós organizamos missões, né, para levar profissionais brasileiros, né, nas feiras italianas. Feiras como, não sei se você conhece, algum de você conhece, a Vicenza Oro, Milano para a joalheria, Milano Única para tecidos, Mido para óculos, Miper para acessórios. Também levamos profissionais brasileiros no setor de tecido para encontrar e visitar as fábricas de maquinário textil. E, enfim, aqui no Brasil nós organizamos um evento que eu vou depois aprofundar um pouco mais, que, junto com todo o sistema Itália, que se chama os Dia da Moda Italiana. Para o ano que vem também temos interesse em participar na feira Febratex, que é uma feira muito importante para os tecidos, e também organizar exposições também de produtos italianos aqui no Brasil, junto a um seminário sobre a tecnologia textéis, né, desde os maquinários até os tecidos. Em relação ao design, sempre essas 2 direções. Então, nós levamos profissionais às feiras como o Salone del Mobile, o Salão do Móveis, não sei se algum de vocês visitou nunca essa feira? Você visitou? Ok, ótimo. E também em outras feiras, como a Cersaie, é uma de Expo, que são referências para o setor da arquitetura e da construção. Também estamos realizando um catálogo de apresentação do mobiliário italiano no Brasil, a ser divulgado proximamente online e nas revistas especializadas aqui brasileiras. Então, acho que é um instrumento muito importante para profissionais, para design, arquitetos brasileiros. E para o próximo ano, nós pretendemos participar às feiras como a Marmomaker, em Brasil, que acontece em São Paulo, a Expo Revestir. E também, muitas coisas, desculpe.
E também queremos organizar uma missão de prospecção também nesse setor, como empresas italianas aqui no Brasil. Enfim, a indústria culturais e criativas. Aqui eu acho que está muito para fazer, porque o Brasil acho que tem um espaço enorme para colaborar. Até agora nós organizamos missões para levar profissionais brasileiros para conhecer também esse ecossistema lá na Itália. Por exemplo, para o setor editorial, nós levamos profissionais no Salone del Livro de Torino, que é muito famoso, especialmente lá na Europa. Também lá em Tcheco para a discografia, e a minha lá em Roma, né, para a parte de audiovisual. E para o 2026, aqui estamos organizando também uma participação das empresas italianas na Gamescom Latam, e também uma missão de prospecção no setor audiovisual e editorial, porque acho que as empresas italianas têm que conhecer o Brasil. Como eu falei antes, eu queria trazer um exemplo concreto de todas essas ações, né, que o governo italiano está fazendo, especialmente aqui no Brasil. Então, agora eu vou mostrar a você um vídeo que apresenta a ideia por trás dessa iniciativa. Então, só para contextualizar, os Dias da Itália no mundo é uma iniciativa, é uma semana temática que no Sistema Itália organiza em cada país do mundo. Eu acho que esse ano o Brasil organizou uma das edições mais completas. O evento passou em 3 cidades principais, então em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e apresentou 3 elementos principais. Então, exposições. Então, aproximar o produto italiano do público brasileiro, como através de uma exposição em São Paulo chamada Itália Moda, uma exposição de jovens designers italianos, em colaboração também com o Instituto Europeu de Design. No Rio foi organizada um desfile, né, da moda praia, no Polo Cultural Italiano Rio, que eu convido todo o público aqui presente, se não conhece, de visitar. E, enfim, lá em Belo Horizonte, em colaboração com a Universidade Estadual de Minas Gerais, nós organizamos uma mostra sobre a moda esportiva. Então, muita moda diferente, né? Mas cada cidade teve a possibilidade de conhecer os produtos italianos. Depois foram organizados um talk show chamado Esportare Dolce Vita. Aconteceu lá em São Paulo, em colaboração com o São Paulo Fashion Week, no shopping em Guatemi. Aqui no Rio de Janeiro, em colaboração com a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, aqui no Palácio da Cidade, aqui pertinho, né? Esse talk show nasceu como uma ocasião para apresentar um relatório produzido pela Confindústria, que é como a CNI brasileira, um relatório que se chama Bello e Ben Fatto, né? Que é com o objetivo de apresentar o potencial de produto de alta gama nos panoramas internacionais, mas ele se tramutou em uma coisa mais. Não foi somente uma apresentação, mas foi uma ocasião, um debate, um diálogo, não somente chegaram empresários italianos aqui no Brasil, empresário que representa a Associação Dica de Coreia, né, no setor da moda aqui no Brasil, mas foram convidados também opinion leaders brasileiros.
Então, foi um diálogo muito legal, né? Que gerou interesses entre profissionais e a empresa também aqui no Brasil, e mostrou que tem um terreno fértil, né, para a colaboração entre Itália e o Brasil. Enfim, na parte mais comercial, porque esses empresários não chegaram somente, né, para participar desse talk, mas também ele queria também conhecer o sistema da moda aqui no Brasil. Então, foram organizadas visitas técnicas, B2B, e também foi um primeiro, né, passo para aproximar mais esses dois ecossistemas, o italiano e o brasileiro. Então, isso, eu acho que é um exemplo muito forte, né, de como organizar um evento onde o Made in Italy, né, é apresentado a 360 graus, né? E aqui, agora, eu queria mostrar um vídeo que mostra, né, o que aconteceu lá no Rio, né, no Palácio da Cidade. É uma grande alegria receber vocês aqui no Palácio da Cidade, um espaço que carrega história, memória e, sobretudo, esse espírito cosmopolita da cidade do Rio de Janeiro. Hoje nos reunimos para celebrar o diálogo entre Brasil e Itália através do projeto Esportare la Dolce Vita. Esse encontro que propõe refletir sobre o valor do belo e benfatto italiano e a relevância dos produtos de alta qualidade em um país de cultura tão efervescente quanto o Brasil. O tema Esportare la Dolce Vita, belo e bem feito, nos convida a refletir sobre alguns valores. A importância da excelência, da tradição e da inovação que tanto caracterizam o trabalho da indústria italiana. Compartilhamos valores que transcendem as fronteiras: o apreço pelo belo, o cuidado artesanal e a busca constante pela qualidade. Acredito firmemente que há espaço para aprofundarmos essa parceria, promovendo intercâmbios, colaborações e oportunidades que beneficiam ambos países. Acreditamos profundamente que essa diplomacia criativa que une diferentes economias e culturas é benéfica para todos, como tanto falamos aqui, e o Rio de Janeiro tem sido um exemplo disso. Uma cidade que valoriza a inovação, a criatividade e o alto valor agregado em tudo que é produzido e recebido por aqui. Que esse encontro seja apenas o início de um diálogo ainda mais profundo entre Brasil e Itália. Agradeço imensamente a todos os convidados, à equipe do ITA, por promover essa imersão no mercado de luxo benfatto italiano e por fortalecer essa ponte entre os nossos países. Então, esse evento aconteceu há poucas semanas, entre outubro e novembro, então eu acho que é um case study muito recente, mas muito poderoso, né? E, a partir dessa experiência, eu posso destacar 3 pontos-chave. Então, nós precisamos de mais ocasiões de encontro presencial. Então, mais visita de operadores brasileiros lá na Itália, mas também mais visita de empresários italianos aqui no Brasil. Porque somente quando esses dois ecossistemas se encontram que nascem oportunidade e inovação. Também me acho muito importante essas trocas, né, de informações, de formação entre os dois países, porque tem essa afinidade, né, também cultural, uma afinidade que é natural. E também tudo isso pode se tornar, né, em organização de eventos conjuntos, como desfiles, né, exposições, nesse caso, né, na moda de designers brasileiros e italianos, mas acho que também esse modelo, né, é replicável também para todo outro setor, então para audiovisual, né, a editoria, o design, todas as indústrias culturais e criativas.
É assim, né? Acho que a meta final de toda essa troca de aproximação, acho que é a cocriação, é a coprodução na moda, no design, na indústria cultural, coprodução audiovisual, editorial, então tudo isso evidência, né, que está espaço para colaborar. Então nós podemos também crescer juntos. É que eu queria agradecer você para acompanhar nessa viagem que foi muito longa. Aí é só o contato da agência, né? O sãopaulo@ita.it, mas eu convido todos vocês a seguir no Instagram, né? Na @ita.brasil, onde você pode dar uma olhada à iniciativa que nós organizamos longo todo ano. E agora não sei se você tem perguntas, eu só fico à disposição. Obrigada. Muito obrigada. Se quem tiver pergunta, é só levantar a mão que... Aqui. Onde? Aqui. Ah, já chegou. Olá, tudo bom? Obrigada pela sua palestra, pelo que você trouxe. E eu fiquei aqui pensando um pouco, enquanto você falava, de alguma coisa que eu vi ontem, né? Mas antes eu queria fazer um preâmbulo, né? Eu acho que a gente tem países muito diferentes, né? Desde continentalmente o Brasil, né? Desde tamanho físico até histórico, né? A gente tem culturas diferentes. Mas ontem a gente viu numa palestra sobre cosméticos, né? Tanto a Granado quanto a Lola falando, né? Duas marcas brasileiras que se internacionalizaram, né? Fizeram o caminho inverso, falando do quão foi poderoso eles botarem a marca do Rio de Janeiro, trazer, né, em vez de ser Granado Farmácias, né, virou Granado Rio de Janeiro. E a Lola se internacionalizou sendo Lola from Rio, né? E eu fiquei pensando que talvez exista um paralelo entre o Made in Italy e o Made in Rio, né? Não existe esse selo, mas assim, eu queria que você falasse um pouco do Made in Italy, como isso foi estruturado lá, né? Como foi um projeto de investimento ativo no Made in Italy e como é que a gente poderia capitalizar, né? Tipo assim, aproveitar que o Rio já ganhou essa fama de uma maneira orgânica e durante muito tempo, né? Mas talvez pensar em como é que a gente se espelha no que o Made in Italy foi para trazer esse selo do Rio de Janeiro para fora. Então, obrigada, né, pela pergunta. Acho que é difícil explicar, mas você já fez uma relação muito interessante, né? Porque a Itália e o Brasil têm dimensões diferentes, então é difícil fazer essa comparação. Mas eu acho, por exemplo, que o Brasil, como a Itália, tem especialidades, né? Tem distritos produtivos, como eu falou, né? Aqui a cosmética, mas também toda a parte, né? Aqui no Rio, na parte de audiovisual, de grandes eventos. Então, na Itália, não sei se é a resposta correta, né? Mas na Itália se formou no tempo. Então, começou na parte da história e depois os territórios, né? Eles se desenvolveram construindo fábricas, em torno das fábricas as pessoas, né? Outras pessoas que trabalham para a mesma fábrica, então se criou uma rede, né? Então essa rede que favorece esses câmbios, né, de ideias, de criatividade, que depois se traduz em produção, né, em produtos. Então eu acho que o Brasil, e nesse caso o Rio, tem a força criativa para ter um Made in Rio. Eu acho que, na minha experiência, né, porque há 4 anos, 5 anos que aqui sou na agência, né, na ITA, eu acho que é importante, muito importante, o apoio também da parte institucional, porque é a parte institucional que se conecta na parte, né, industrial, que pode também me ajudar a desenvolver também essa voz potente, porque o exemplo da Itália, que na Itália está o pequena e média empresa, então essa intervenção do governo foi fundamental. Você trazer exemplo de empresas que eu acho que são grandes, né, tem dimensões muito grandes, mas eu acho que se essas empresas aqui em Rio abrem a porta também para criar um distrito, né, no Rio, que depois se apresenta no exterior como única voz, eu acho que isso pode ser mais poderoso.
Boa tarde, muito obrigada pela palestra. Meu nome é Paula Honorato. Eu estou me sentindo meio que um patinho feio assistindo as outras palestras, porque eu sou formada em jogos pelo Senai e, até o momento, tem ocasiões que se assemelham. E, quando você começou a falar sobre a Gamescom Latam, me veio assim, caramba, até o momento, realmente, nunca pensei na Itália como uma oportunidade de internacionalizar ou até mesmo de prospectar esse contato para outros estúdios de jogos. E muito se fala como a indústria dos jogos é a que mais lucra a cada ano. Eu queria entender quais foram as iniciativas que vocês já fizeram, não só na Gamescom Latam, mas aqui no Brasil, e que trouxeram bons frutos nessa parte da indústria de jogos. Muito obrigada. Não sei se entendi bem, indústria gaming. Ok. Então, aqui no Brasil, é o que eu falei, ainda estamos na fase inicial. Como a minha diretora fala, nós somos no início da pré-história. Mas a Itália também é muito forte na parte do game. Nós não participamos somente, né, em feiras aqui no Brasil, né? Outro escritório também participa lá na França, na Alemanha, que tem feiras muito importantes para o gaming. Então, eu agora não sou muito esperta, né, na parte de gaming, mas eu sei por certo que existe cooperação também internacional, e acho também na parte de gaming indie, né, entre designers italianos e internacionais. Se você quer, depois você fala, nós podemos pesquisar juntos e aprofundar esse discurso. Imagina. Alguém mais? Júlia, você quer fazer uma pergunta? Eu tenho certeza disso. Obrigada. Obrigada pela palestra, Francesca. E achei interessante essa visão de levar também empresas para a Itália, né? Porque muitos países querem vir para o Brasil. O Brasil tem um enorme mercado consumidor. A gente entende isso. Mas é interessante essa possibilidade de cooperação também. Eu fiquei curiosa e queria entender isso. Quando vocês abrem essas possibilidades de levar empresas brasileiras para lá, a expectativa é que se produza junto com empresas italianas, por exemplo, é que se conheça a infraestrutura de formação da Itália. Qual é a ponte que a intenção é fazer? Então, quando nós falamos de missões lá na Itália, você tem que saber que a ITA, o headquarter da ITA, fica lá em Roma. Em Roma, nós temos uma relação muito profunda com as associações de categoria. Então, quando as associações não pedem a gente, olha, eu estou interessada nesse mercado, eu queria aprofundar mais essa possibilidade de cooperação, que pode ser também uma fase de conhecimento, né? Porque, sabe, eu conheci alguns empresários que chegaram aqui no Brasil e ficou maravilhado. O Brasil pequeno não conhecia nada. Então, o objetivo dessas missões é isso, porque os brasileiros, os profissionais, mas também de outro país, ele não sabe as possibilidades que pode encontrar lá na Itália. Então, esse é o espírito dessas missões. Essas missões podem ser também visitas lá nas feiras para encontrar os produtores italianos, para fazer parceria que pode ser contatos comerciais como importadores, distributores, mas também essa parte mais profunda, né? Então, de coprodução, de colaboração. As missões podem ser também visitas nas empresas italianas. Nós organizamos tudo e tentamos de fazer esse trabalho de aproximação para aumentar, né, essa oportunidade de colaboração. Então, é uma missão num sentido muito amplo, né? É isso, Francesca. Muito obrigada. Terminamos Obrigada, assim esse último painel. Obrigada. Eu vou subir aqui. Ops.